Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou fazer o fatorial em Java. Vou acessar as pastas aqui pelo Dolphin. Aqui eu estou dentro da pasta Java, então aqui eu já tenho a pasta 24, vou criar a 25. Vou vir criar uma nova pasta, colocar 25 e escrever fatorial. Vou dar um Enter, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou vir aqui na pasta, vou criar um novo arquivo, vou colocar o nome de fatorial.java e aí vou começar a fazer a programação. Primeiramente, eu já vou importar o scanner, porque eu vou utilizá-lo. Então, vou utilizar aqui a importação. Agora eu começo a digitar a classe e escrever fatorial, colocar também o main, public static void main, colocar o string args. Bom, e aí chamar o scanner aqui também, né? Com sc new scanner com system.in. Pronto. Aí o que eu vou fazer aqui é o fatorial. Para quem não lembra, fatorial, por exemplo, se eu tenho o fatorial do número 5. Então, o fatorial do número 5, ele vai ser o número 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Aí você vai multiplicar todos esses números e vai dar o valor. Então, esse valor aqui vai equivaler a 120. Então, aqui eu vou clicar aqui para minimizar essa parte. E aí eu venho e, como eu tenho que entrar com número, então eu vou digitar aqui, ó, digite um número menor que 0 para sair, ou seja, eu vou criar um menu que se eu digitar menos de 0 ele sai, ou se eu digitar um número maior ou igual a 0, ele vai calcular o fatorial. Então, aqui, se eu digitar um número, por exemplo, 5, ele calcula o fatorial e devolve 120. Se eu calcular 0, ele calcula o fatorial e devolve 1, porque o fatorial de 0 é 1. Isso por concepção, né? Então, eu vou vir aqui. Como eu vou digitar um número, então eu vou criar aqui a opção de digitar um número. Como eu vou utilizar esse número no menu, então vou declarar ele aqui em cima. E aí eu vou chamar o menu aqui através do while. Aqui no while eu vou criar um menu onde esse número ele vai receber o sc next int. E aí ele vai perguntar se esse valor é maior ou igual a 0, porque se ele não for maior ou igual a 0, ele vai sair. Então, se eu digitar um valor 0, por exemplo, ou um valor acima de 0, ele vai calcular. Então, primeiramente, o que eu vou fazer é falar se o número que eu digitei for igual a 0, então ele vai entrar aqui. Se ele for maior do que 0, ele vai entrar aqui. Se ele for igual a 0, aí o que eu vou escrever colocar aqui system.out.println e vou colocar aqui o fatorial de... Aí eu uso a concatenação, ou seja, do num, que é exatamente esse valor que eu digitei aqui. Ele vai ser, eu coloco aqui, dois pontos aqui, espaço e concateno. Aí ele vai ser igual a prod. Esse prod eu vou calculá-lo ainda. Então, inicialmente, eu vou utilizar, chamar esse prod de 1. Porque se ele digitar 0, por consideração,
fatorial de 0 é 1. Mas e se ele digitar 1? Então também o fatorial de 1 também é 1. Então eu venho aqui e coloco 1 ou não igual a 1. Ou seja, isso aqui equivale a ou. Então se ele digitar 0 ou digitar 1, a resposta de toda forma vai ser 1. Agora se ele não digitar, se ele digitar acima de 1, por exemplo, se ele digitar 2, aí eu tenho que calcular o fatorial. E como que eu calculo o fatorial? Fazendo a multiplicação. Então eu vou vir aqui, para eu fazer a multiplicação eu utilizo um for, ou um laço qualquer, o que você preferir. Eu vou utilizar o for e eu já vou começar a partir do 2, porque é a partir do 2 que ele vai calcular esse valor. Então eu coloco 2 aqui, coloco também que ele vai fazer o cálculo enquanto o i for menor ou igual ao valor digitado. E vou colocar também que o i incremente de 1 em 1 para fazer o cálculo. Então agora eu vou pegar esse produto que eu declarei como 1, ele vai ser sobrescrito, porque ele vai pegar este mesmo valor de produto e multiplicar pelo i. Ou seja, ele vai fazer o cálculo aqui, ó, como o prod vale 1, ele vai multiplicar por 2. Na próxima rodada ele vai pegar e salvar aqui em prod, então o prod vai passar a valer 2 e multiplica por 3. E aí pega o valor de prod, que é 2, multiplica por 3 e salva aqui o valor 6. Então aí eu vou ter o valor 6, aí o 6 vai multiplicar por 4. Aí eu pego o valor de 6, multiplico por 4, vai dar 24. Aí ele pega o valor de 24, multiplica por 5. Então 24 vezes 5 vai dar 120. Aí quando ele terminar de fazer este processo, deixa eu só pôr o ponto e vírgula aqui, né? Quando ele terminar de fazer esse processo, ele vai vir aqui, ó, e sair do for. E aí quando ele sair do for, ele escreve esse mesmo printf aqui de cima. Só que aqui agora o valor, por exemplo, se eu digitar 5, o valor que ele vai escrever aqui é 5, que é o num, e 120, que é o prod. Então quando ele fizer esse procedimento, aí ele vai rodar novamente. Para ele rodar novamente, toda vez que ele for rodar o while novamente, eu vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, logo acima do while, para ele perguntar de novo, para digitar o valor de um número ou menor que 0 ou maior que 0, né? Então agora já está pronto. Então vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir em terminal, novo terminal, e vou executar esse programa vou compilar esse programa com javac, fatorial.java, e agora eu executo com java fatorial sem ponto class. Vou dar um enter. Aí ele parece aquela frase que eu falei, que é a primeira frase aqui em cima, né? Aí ele está parado aqui, ó, na opção do menu. Então se eu digitar -1 aqui, ó, que é um valor menor que 0, ele vai sair. Pronto, aí para eu entrar novamente, eu executo novamente o programa e agora eu digito 0. Se eu digitar 0, eu tenho que voltar 1. Então deu certo. Aí ele continua. Se eu digitar 1, ele dá 1 também, que é essa jogada que nós fizemos aqui, ó. Agora se eu digitar 2, ele vai calcular. Então se eu digitar 2, ele retorna 2. Se eu digitar 3, tem que retornar 6. Se eu digitar 4, ele tem que retornar 24. Se eu digitar 5, ele retorna 120. Então é isso aí. Agora para eu sair, eu digito -1, dou um enter e ele sai do programa. Então nosso programa aqui fatorial deu tudo certo. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.